Você lembra daquela sensação de criança? Aquela certeza que pulsava no peito de que havia algo especial em você, uma promessa sussurrada pelo vento, guardada só para os seus ouvidos? E se eu te disser que essa promessa, esse chamado, foi feito muito antes da sua mãe te embalar, antes mesmo do mundo conhecer sua primeira dor ou sua primeira lágrima? Que existe uma fé mais antiga que qualquer religião, um pacto gravado não em pedra, mas na sua alma, desde a eternidade? Mas a vida aconteceu, e você cresceu, e a religião, aquela que se dizia ponte para o divino, te encheu de regras, de culpa, de vazios. Construíram muros altos entre você e Deus, usando palavras bonitas para te manter distante da verdade mais pura. Você orou, você buscou, e muitas vezes sentiu que suas orações não passavam do teto, não é? Aquele desespero silencioso, a pergunta que ninguém tem coragem de fazer: será que fui enganado? Você testemunhou o espetáculo, a encenação, os líderes que pareciam mais preocupados com o próprio palco do que com a sua alma. Eles apontaram o dedo, julgaram sua sede por algo real, enquanto vendiam um evangelho diluído, sem poder, sem vida. É uma armadilha, um labirinto de rituais e performances onde a voz do verdadeiro pastor se perde no eco. E você se sentiu sozinho no meio de tanta gente que dizia crer. Já sentiu esse nó apertar o peito? Essa traição sutil que mina a alma? E se de repente você descobrisse que o que busca com tanto anseio não está em nenhum templo feito por mãos humanas? Que a Bíblia, essa mesma que eles usam para te controlar e manipular, esconde um caminho direto para a verdade, um acesso livre para a presença de Deus que eles te disseram ser exclusiva para alguns escolhidos? A fé inabalável não é sobre seguir regras cegas de homens, mas sobre desenterrar quem você é, de verdade nessa história. Ela começa com um grito do coração que ecoa antes de qualquer palavra. Jeremias foi chamado antes de ser formado no ventre. Pensa nisso. Antes de qualquer pecado, de qualquer erro, de qualquer rótulo imposto pelo mundo, já havia uma escolha divina sobre a vida dele. E você acha que é diferente? Que essa história é apenas sobre um profeta distante, perdido nas páginas empoeiradas do passado? Não, é sobre a voz que te conheceu antes do tempo, que viu suas lágrimas futuras, e mesmo assim, te chamou com um propósito inquebrável. Essa voz ainda te chama, baixinho, mas com uma força que move montanhas. Você consegue ouvir? O sistema religioso insiste em vender uma escassez de Deus, um acesso restrito, limitado por intermediários e rituais complexos. Mas a verdade é, o que eles mais temem é você descobrir o poder que já está em suas mãos. A Bíblia não é um livro de segredos guardado a 7 chaves para poucos, mas um mapa detalhado para a liberdade de todos que se atrevem a ler com o coração. Mas como se livrar das amarras invisíveis que te seguram? Como aprender a diferenciar a voz do verdadeiro pastor da voz dos lobos disfarçados que gritam no púlpito? A resposta pode estar mais perto do que você imagina, em um lugar que a religião institucionalizada jamais ousaria mostrar. E aí, você está realmente pronto para desvendar esse mistério que pode mudar tudo? O que eles te contaram sobre o seu propósito? Desde cedo, a gente ouve que precisa achar seu lugar, sua missão, sua fé. Mas e se o mapa que te deram estivesse errado? Uma bússola que aponta para o lugar onde eles querem te ter e não para onde sua alma anseia ir. Você já parou para sentir essa distorção? Aquela sensação de que você está correndo, mas em círculos, tentando se encaixar em uma forma que não é sua? Essa angústia não é invenção da sua cabeça. A religião institucional, com suas paredes altas e doutrinas apertadas, não quer que você descubra que a voz de Deus não precisa de intermediários. Eles querem que você acredite que sua única chance de salvação, sua única esperança de ser ouvido, está nas mãos deles. Eles trocaram o chamado pessoal, íntimo, que te puxa pelo coração, por um ritual público, por uma performance. Transformaram a busca sincera por uma fé inabalável em uma lista de afazeres, um roteiro. Você se sente preso nisso, não é?
aquele peso nas costas, como se Deus fosse um juiz esperando você falhar. Essa manipulação não é um acidente, é uma estratégia antiga, tão velha quanto a própria mentira. Eles sabem que se você ouvir a voz verdadeira, se você entender que seu valor e seu propósito vêm de uma escolha divina que te precede, o sistema deles desmorona. Porque a Bíblia, que eles tanto citam, na verdade revela um Deus que quebra as algemas, não que as forja. Revela que o templo verdadeiro é você, e não o prédio, onde eles recebem o seu dízimo, suas dores e suas esperanças mais profundas. Pensa no profeta Jeremias de novo. Ele não foi chamado por um conselho de anciãos, por um seminário renomado ou por uma indicação política. Ele foi chamado na barriga da mãe antes de sequer saber o que era o mundo. Essa verdade é explosiva, porque ela rasga a cortina do palco, revela que o poder está na fonte, e não nos canais que tentam te vender o acesso. O que a religião mais teme é você descobrir que já tem o bilhete VIP para o coração de Deus. A oração não é um pedido, é uma conversa com o Pai que te conheceu antes de tudo. A sua busca por sentido, por liberdade espiritual, não é rebeldia. É a sua alma clamando pela verdade que eles tentaram calar. É a promessa antiga pulsando, gritando por resgate. Essa é a verdadeira fé, a que não se negocia, a que não se dobra. Você foi chamado para algo mais, para uma vida que transcende as quatro paredes de um templo e o limite de uma doutrina humana. Você sente isso no fundo do seu ser? Essa é a sua pista. Mas como separar a voz do pastor verdadeiro de todo o barulho que te cerca, de toda a propaganda que tenta te roubar a identidade? A resposta, talvez, esteja nas ruínas da sua própria decepção. Existe um desenho original para cada vida, um mapa que Deus traçou, uma essência antes de qualquer erro, antes de qualquer palavra dita ou não dita. Mas, ao longo do tempo, o sistema religioso, com sua ânsia de controle, criou réplicas baratas. Eles tentam nos encaixar em seus próprios moldes, nos convencer de que a salvação vem por seguir suas regras, suas tradições, suas interpretações muitas vezes distorcidas. Esse é o ponto crucial. É a velha história da falsificação que tenta suplantar a verdade pura. Pense naquele que foi chamado Jeremias. Ele não se conformou. Sua vida foi um clamor contra o jogo de faz de conta, contra a religião que vendia paz enquanto o coração do povo estava dilacerado. Ele viu a hipocrisia, a manipulação. Ele sentiu na pele a dor de ser um porta-voz de um Deus que exigia mais do que rituais vazios, mais do que sacrifícios sem alma. Ele confrontou o que muitos chamavam de sagrado, mas que era apenas uma fachada, uma máscara que escondia a verdade. O que aconteceria se você ousasse fazer o mesmo? Essa luta de Jeremias não é um conto antigo. É a sua luta, a luta de todo aquele que sente o peso da religião em vez da leveza da fé. O sistema te diz para buscar Deus de uma forma que te mantém dependente deles. Eles constroem catedrais de orgulho, enquanto a Bíblia clama por humildade. Eles pregam um evangelho de escassez, enquanto a graça é abundante. E nessa confusão, a voz original, o chamado que te formou antes de qualquer lágrima, é abafado. Você consegue imaginar o poder que existe em redescobrir essa voz que foi silenciada? Muitos líderes religiosos agem como guias cegos, conduzindo seus seguidores a um abismo. Eles prometem soluções rápidas, curas instantâneas, prosperidade sem esforço, mas roubam a essência da verdadeira fé inabalável, a capacidade de suportar o deserto, de crescer na dor, de confiar em Deus mesmo quando o céu parece mudo. Eles não querem que você descubra a verdadeira riqueza que vem de uma oração sincera, de um coração quebrantado que se derrama diretamente ao Pai. Eles preferem que você busque a bênção que eles podem mediar, e não a que o próprio Deus já prometeu. O propósito divino é como uma semente plantada em solo fértil. O sistema religioso, muitas vezes, é como um terreno árido e cheio de ervas daninhas que sufocam essa semente
antes mesmo que ela possa brotar. Eles temem o florescer individual, a revelação pessoal, o discernimento que te faria questionar suas estruturas de poder. Porque se você acordar para essa verdade, se você entender que sua fé não é uma mercadoria e sua oração é seu direito, a prisão deles perde a força. Mas o que acontece quando alguém decide ir contra a corrente, contra o que é imposto, para resgatar sua própria verdade? O custo pode ser alto, mas a liberdade é impagável. E essa jornada, essa decisão, começa no lugar mais profundo do seu ser, onde a voz divina espera ser ouvida. Você já sentiu o peso de uma liberdade prometida, mas nunca entregue? Aquela promessa vazia de que, se você seguir cada passo, cada regra, finalmente encontrará a paz? Eles falam de Deus, de salvação, mas o que entregam são grades invisíveis. Um sistema que diz te guiar, mas te aprisiona. Sua alma grita por ar, por verdade, enquanto o púlpito te sufoca com mais um dogma. A fé virou um produto, e você, o consumidor fiel, mas cada vez mais vazio. Essa dor não é sua imaginação. Pensa bem. A religião institucional muitas vezes é como uma jaula dourada. Por fora parece segura, cheia de conforto e de respostas prontas. Mas por dentro, ela sufoca o que você tem de mais precioso, sua conexão direta com o Pai. Eles te disseram que a única forma de ter fé é através deles, que sua oração precisa de um carimbo, de uma aprovação. E você acreditou, porque a voz que sussurrava a verdade foi calada pelo barulho deles. Que preço você pagou por essa segurança? E se a Bíblia, essa mesma que eles usam como manual de regras, na verdade fosse um mapa de fuga, um guia para rasgar as paredes, para voar livre, para te devolver a fé inabalável que não depende de nenhum homem, de nenhuma instituição? Jeremias, o profeta, sabia disso. Ele viu a prisão, o engano, a forma como o povo de Deus era levado por guias cegos. Ele não se calou. Ele enfrentou o sistema, mesmo que isso custasse sua própria paz, sua segurança. Ele sabia que a verdadeira liberdade não se negocia. O que te impede de reconhecer essa liberdade, de quebrar as correntes que você mesmo ajudou a forjar? O medo de estar sozinho, o pavor de questionar o que sempre te ensinaram, o que parece tão certo. Eles te vendem a ideia de que sem eles você está perdido, que sua oração não será ouvida. Mas essa é a maior mentira. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em você, em seu espírito, esperando que você liberte essa voz, essa verdade. O sistema religioso insiste em manter você na ignorância, no medo. Eles criam uma dependência que rouba sua autoridade espiritual, seu discernimento. Porque a verdade pura do Evangelho, aquela que Jesus trouxe, não é sobre controle, mas sobre libertação. Não é sobre regras, mas sobre relacionamento. E quando você descobre isso, o jogo muda. Mas e se o engano for mais profundo do que parece? Enraizado em algo que você reverencia há anos? O que você está disposto a abrir mão para realmente ser livre? Eles chamam de tradição, de legado. Mas o que se esconde por trás dessas palavras pode ser a própria antessala de um deserto espiritual que te rouba a voz. Acha que está pronto para pisar nessa areia movediça e desvendar a verdade? Você já sentiu aquele eco dentro de você? Aquela voz que, por mais que tentem silenciar com rituais e doutrinas, não se cala? É o espírito clamando, a alma buscando uma verdade que o sistema religioso teima em esconder. Eles tentam nos convencer de que a salvação, a verdadeira fé, é um privilégio de poucos, controlada por uma casta. Mas e se o acesso que eles guardam às 7 chaves já estivesse aberto para você, muito antes deles construírem suas igrejas e seus muros? Muitas vezes, a Bíblia se tornou um livro selado, manipulado por aqueles que buscam poder, não a verdade. Eles usam suas páginas para justificar suas próprias construções humanas, para te manter na rédea curta, para que você não descubra o Evangelho de Jesus que liberta de verdade. Você já viu como a oração se transforma em uma performance, um pedido repetitivo,
em vez de um diálogo íntimo com o Pai? Essa distorção é a isca perfeita para manter o rebanho sob controle, longe da pastagem farta. Eles agem como se fossem os únicos detentores da chave para Deus. Criam um mercado da fé, onde bênçãos e milagres têm um preço, uma condição. O que acontece com a pessoa que se recusa a pagar? Que insiste em buscar a verdade por si mesma? Essa pessoa é rotulada, marginalizada, muitas vezes taxada de rebelde ou de alguém sem fé inabalável. Mas veja bem, o verdadeiro profeta nunca foi popular no seu tempo. O verdadeiro buscador da verdade sempre foi um problema para o sistema. Não seria você um desses? A história de Jesus é um confronto direto a essa falsidade. Ele não veio para fundar uma religião, mas para rasgar o véu, para desmascarar os guias cegos que se assentavam nas cadeiras de Moisés. Ele não tolerava a hipocrisia, a religiosidade vazia que prendia o homem em vez de libertá-lo. O que muitos chamam de anticristo não é apenas uma figura futura, mas um espírito de engano que já opera nas estruturas que se dizem de Deus, invertendo a verdade, torcendo o caminho. Não é de se espantar que o verdadeiro evangelho se pareça tanto com uma heresia para os olhos do sistema. A fome do espírito não se satisfaz com migalhas de doutrinas humanas. Ela anseia pelo banquete da verdade, pela pureza da mensagem original. É o desejo de conhecer Deus sem intermediários, de ter uma oração que é mais do que palavras repetidas. É a busca por uma fé inabalável que resista a qualquer tempestade, porque está ancorada na rocha, e não na areia movediça das conveniências religiosas. Mas o que acontece quando essa fome se torna insuportável? Quando o eco dentro de você se transforma em um grito incontrolável por liberdade? O que você fará quando perceber que o maior inimigo da sua fé está, muitas vezes, vestido de santo? Você se lembra do que te disseram sobre as promessas de Deus? Que elas eram sim e amém? Que bastava crer e tudo se resolveria? Mas a vida, essa mestre impiedosa, te mostrou um cenário diferente. Te jogaram em um deserto onde as promessas soavam vazias, e a única coisa que crescia era a desilusão. Você investiu sua fé, sua esperança, seu tempo, e o que colheu foi mais dor, mais engano, mais perguntas sem resposta. Esse é o preço amargo da promessa quebrada, não por Deus, mas por aqueles que se dizem seus representantes. A religião institucional se tornou uma fábrica de promessas baratas, um balcão de milagres onde a bênção é vendida e a verdade escondida. Eles usam a Bíblia como um talismã, um livro de mágica para controlar e manipular o seu coração, a sua carteira, a sua vida. E você, com a alma sedenta, buscou ali um oásis que nunca chegou. Que desolação mais profunda pode existir do que ter a sua sede usada contra você? Que traição mais cruel do que a fé em Deus instrumentalizada para o lucro alheio? Jeremias viveu essa dor. Ele viu o povo de Deus iludido por profetas que prometiam paz, paz, quando não havia paz nenhuma. Ele clamou contra a falsidade, contra o engano que corroía a alma da nação. A voz dele era a voz da verdade em meio a um coro de mentiras. E você se sente sozinho nesse clamor? Acredite, você não está. Essa busca por justiça, por uma verdade que não se dobre, é a própria fé inabalável se levantando em você. É a semente divina germinando em solo árido. Eles te ensinaram que a oração é para pedir, para barganhar, para tentar convencer Deus a fazer o que você quer. Mas e se a verdadeira oração fosse sobre alinhar seu coração ao dele, sobre rasgar seu peito e pedir por discernimento, por olhos para ver a verdade que se esconde sob o manto da santidade? É uma oração perigosa, sim, porque ela vai te mostrar o que você não quer ver, mas precisa ver para ser livre. E se a sua sede por justiça for, na verdade, a voz do Espírito Santo te chamando para a verdadeira liberdade? O sistema religioso, muitas vezes, é o maior obstáculo entre você e o seu Criador. Ele criou um Deus à sua imagem e semelhança. Um Deus que exige sacrifícios vazios. Um Deus que é a cara do anticristo.
mesmo se escondendo atrás de discursos de piedade. Mas o Jesus da Bíblia não veio para fundar uma religião. Ele veio para libertar os cativos. E essa libertação começa quando você ousa questionar, quando você se recusa a aceitar as migalhas de uma fé que te mantém na escravidão. Você está pronto para abandonar as ruínas de uma promessa quebrada e buscar a fonte inesgotável da verdade que te espera? A sede de justiça é a porta para essa nova jornada. Você já se pegou em um lugar, num ambiente dito sagrado, cercado de gente que cantava, orava, levantava as mãos, mas sentia um vazio que gelava a alma, como se estivesse assistindo a uma peça onde todos conhecem seus papéis, mas a emoção, a emoção verdadeira se perdeu nos bastidores? Essa é a dolorosa realidade do teatro da fé, onde a performance substitui a verdade. Eles te ensinam a decorar o roteiro, a fazer a encenação perfeita, mas a voz do seu coração, essa sim, eles querem que fique silenciosa. Não é frustrante? A religião institucional se tornou especialista em maquiagem espiritual. Eles pintam fachadas de piedade, de virtude, de bênçãos, enquanto por dentro, a hipocrisia e a manipulação corroem tudo. Você vê a prosperidade em cima do púlpito, mas a escassez na sua mesa. Eles pregam um Deus de amor, mas distribuem julgamento e condenação. E você se sente perdido nesse palco, tentando entender qual é o seu papel, qual é a sua oração que de fato alcançará os céus. A verdade é que a cortina precisa cair. Eles te condicionaram a buscar a aprovação dos homens, o aplauso da multidão, a validação de um título ou um cargo. Mas o que Jesus buscava, e o que ele nos ensinou, era o oposto. Ele confrontou os fariseus, aqueles mestres do espetáculo religioso, chamando-os de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. Essa imagem te choca? Deveria. Porque é um espelho para a religião que hoje te aprisiona. Sua fé inabalável não se mede pelo volume da sua voz na hora do louvor, nem pela sua assiduidade aos cultos. Ela se manifesta naquilo que você faz quando ninguém está olhando, na forma como você trata o seu próximo, na sua busca sincera pela verdade, mesmo que ela doa. A Bíblia é um livro de intimidade, não de aparências. Ela revela um pai que vê em secreto, que conhece suas lutas mais íntimas, suas lágrimas não choradas. E ele te chama para um relacionamento real, não para um roteiro decorado. O sistema religioso tenta te vender a ideia de que o caminho para Deus é uma escada de rituais, de obras, de contribuições. Mas o verdadeiro evangelho de Jesus é um salto de fé, um abandono nas mãos de um amor que já te escolheu. Eles te dizem o que fazer, o que vestir, o que pensar. Mas a voz silenciosa do seu coração, essa sim, te guiará para a verdadeira fé, para a oração genuína, que não é para os ouvidos dos homens, mas para o coração do Pai. Você está cansado de viver de aparências, de ser um ator em um palco que não é seu, de carregar o peso de uma máscara que esconde sua verdadeira dor e sua verdadeira busca? A revelação vem quando você decide despir-se, rasgar a fantasia e apresentar seu coração nu diante de Deus. Essa é a única forma de encontrar a liberdade, de sentir o alívio que o sistema nunca poderá te dar. Mas, e se a verdade por trás dessa máscara for mais assustadora, mais transformadora do que você jamais imaginou? O que acontece quando você decide parar de atuar e começar a viver a sua própria verdade com o preço que ela cobra? Você já se perguntou por quê, mesmo dentro do que chamam de casa de Deus, você ainda se sente tão vazio? Tanta promessa de cura, de libertação, mas as velhas feridas continuam abertas, sangrando em silêncio. A religião institucional te vendeu um paliativo, um curativo que esconde o pus, mas nunca trata a infecção. E você continua ali, esperando um toque, uma palavra que traga alívio verdadeiro, mas só encontra o eco das suas próprias dores. Essa é a realidade do vazio sagrado. Eles te disseram que a fé era uma vacina contra o sofrimento, uma armadura contra a dor,
Mas o que você descobriu é que a vida acontece, a dor chega, e muitas vezes é dentro das quatro paredes do templo que a sua alma se sente mais sozinha, mais incompreendida. A oração virou um mantra, uma repetição que não toca o coração do Pai, porque o seu próprio coração está endurecido pela decepção, pela falta de um toque real. Que desilusão maior pode haver do que buscar a cura no lugar onde se aprofunda a ferida? Pensa na Bíblia, que muitas vezes é apresentada como um livro de regras, mas que é, na verdade, uma farmácia de Deus, cheia de bálsamos para a alma. O que eles te ensinaram é que a cura é um evento milagroso e espetacular. Mas a cura verdadeira é um processo íntimo, de confrontar a dor, de perdoar o que te machucou, de se entregar a um Deus que não tem medo de tocar nas suas chagas mais profundas. Eles preferem manter a ferida aberta, para que você sempre dependa deles para orar por você, para ministrar a sua cura. O profeta Jeremias clamou por um bálsamo em Gileade, por uma cura para o seu povo que estava doente de alma. Ele não se conformou com a religiosidade superficial que ignorava a dor real. Ele sabia que o coração de Deus não estava na performance, mas na compaixão, no toque que restaura, no abraço que conforta. Sua fé inabalável não é sobre fingir que está tudo bem, mas sobre ter a coragem de expor suas feridas ao único que pode curar de verdade. O sistema religioso, muitas vezes, é como um médico que te receita um placebo, enquanto a doença avança silenciosamente. Eles evitam falar da dor, da dúvida, do sofrimento, porque isso desmascara a sua fachada de tudo perfeito. Mas a verdade é que Jesus encontrava os feridos, os marginalizados, os que o sistema religioso havia descartado. Ele não fugia das chagas, ele as tocava. E se o que você busca, essa cura esquecida, não estiver em um sermão, mas em um encontro genuíno com o Mestre que te chama pelo nome? O anticristo não é apenas uma figura futura. Ele se manifesta em tudo aquilo que desvia o homem do verdadeiro caminho de cura, que promete paz onde não há paz, que alimenta a ilusão em vez da verdade. Ele se esconde nas palavras vazias, nas promessas ocas. Mas a sua dor, o seu vazio, são sinais de que algo maior te chama. Um chamado para a verdadeira cura, a que não se negocia, a que te liberta de vez. Você está pronto para abandonar os curativos superficiais e permitir que o médico da alma toque onde mais dói, para que a verdadeira cicatrização comece? Depois de todas as promessas vazias, de todo o teatro e do vazio que te roubou a paz, você sente um silêncio diferente agora. Não é o silêncio da resignação, mas o da percepção. Como se uma névoa que embaçava seus olhos começasse a se dissipar. Essa sensação de clareza, esse incômodo que se transforma em convicção, é o seu despertar silencioso. É a sua alma se rebelando contra anos de engano, contra a fé que eles te impuseram em vez da que nasceu em você. É a voz original, aquela que te chamou antes da primeira lágrima, finalmente encontrando um eco em seu próprio coração. A religião institucional, com suas verdades pré-fabricadas, não espera por isso. Eles esperam obediência, conformidade, ovelhas que sigam cegamente. Mas você começou a ver as rachaduras na fundação deles, a perceber que a Bíblia que eles usam para controlar é a mesma que te liberta. E quando você começa a questionar, a buscar a verdade por si mesmo, é como se um alarme tocasse no sistema deles, porque a sua liberdade é a maior ameaça à estrutura que eles construíram. Eles vão tentar te silenciar. Vão te chamar de rebelde, de desviado, de sem fé. Usarão as palavras que outrora te prenderam, agora como armas para te arrastar de volta à jaula. Mas a sua oração agora é diferente. Não é mais um pedido desesperado, mas um grito de guerra interior, uma conversa profunda com o Deus que te conhece, que te entende, que está em você e não no templo deles. Essa fé inabalável que está nascendo não se dobra às ameaças, não se vende por bênçãos falsas. Jeremias, o profeta, enfrentou isso. Ele foi rejeitado, preso, ridicularizado por ousar falar a verdade de Deus em um tempo onde a mentira era a moeda corrente. Sua vida foi a prova de que o chamado divino
precede qualquer aprovação humana. E se a sua jornada for um espelho da dele? Se essa rebelião da alma não for um erro, mas o cumprimento daquela promessa antiga, gravada em você antes de tudo? O anticristo não se revela apenas em grandes eventos apocalípticos. Ele se manifesta sutilmente, nas estruturas que prometem o divino, mas entregam o controle, que falam de Deus, mas afastam de sua verdadeira essência. Ele se esconde no medo, na culpa, na dúvida, que te impede de reconhecer sua própria autoridade espiritual, seu próprio chamado. Mas quando você decide honrar esse chamado, quando a sua alma se recusa a ser silenciada, o cenário muda completamente. Você está no limiar. O despertar não é fácil, e a rebelião da alma tem seu preço. Mas a liberdade que ela oferece, essa não tem igual. Você sente essa força crescendo em você? Essa certeza que não vem de fora, mas de dentro? Esse é o convite para se levantar, para viver a sua verdade, para ser quem você foi chamado a ser, muito antes do mundo te dar um nome ou uma religião. O que você fará com essa clareza? Você vai se calar de novo? Ou vai deixar essa voz, essa verdade, te guiar para a plenitude da sua existência, para o lugar que Deus reservou para você? A névoa se dissipou e a voz que era um sussurro agora ecoa como um trovão no seu peito. Você despertou, não para uma nova religião, mas para uma nova realidade da fé. Não para um novo sistema, mas para o fim do antigo controle. Você rasgou o véu, quebrou as correntes invisíveis e agora, o quê? O novo alvorecer traz consigo uma luz que revela tanto a beleza da sua liberdade quanto as ruínas do que foi forjado em engano. É hora de reconstruir, mas não com as ferramentas que eles te deram, e sim com a verdade que pulsa em você. Por muito tempo eles definiram o que era sagrado. Eles disseram onde Deus habitava, como ele se manifestava, quais eram os rituais para acessá-lo. Mas a sua jornada te mostrou que o sagrado não está aprisionado em paredes de pedra, nem em sermões decorados. O sagrado está em cada batida do seu coração, em cada respiro, em cada momento de conexão genuína com a essência divina. A Bíblia, agora em suas mãos, não é um manual de doutrinas para seguir cegamente, mas um espelho que reflete o chamado original, o propósito que te precede. A sua oração mudou. Não é mais um pedido desesperado para um Deus distante, mas uma conversa íntima com o Pai, que sempre esteve perto. É um reconhecimento da sua presença ininterrupta, uma expressão da sua gratidão e do seu amor, que não precisa de palavras rebuscadas ou de performances. Essa é a verdadeira fé inabalável, a que reside na certeza do relacionamento e não na fragilidade das instituições humanas. É a convicção de que você é ouvido, amado e guiado diretamente pela voz que te chamou antes da primeira lágrima. Jeremias, ao longo de sua vida, não se preocupou em reconstruir templos de pedra que estavam condenados. Ele se preocupou em reconstruir o coração do povo, em reacender a verdadeira fé que havia sido sufocada por rituais e hipocrisia. E essa é a sua missão agora: reconstruir o seu próprio sagrado, não com tijolos e argamassa, mas com verdades que libertam, com atos de amor genuíno, com uma vida que seja um testemunho vivo do amor de Deus, e não um reflexo das regras dos homens. O sistema religioso, por muitas vezes, te afastou de você mesmo, da sua intuição, da sua essência. Ele te ensinou a duvidar da sua própria voz, da sua própria capacidade de discernimento, mas o verdadeiro espírito que habita em você é o espírito da verdade. E essa verdade te guiará. Ela te mostrará como viver a sua fé de uma forma autêntica, onde a sua igreja pode ser o encontro com outro buscador, a ajuda a um necessitado, a contemplação da natureza, a quietude da sua casa. Este é o novo alvorecer. É o tempo de curar as feridas do passado, de perdoar as manipulações, de abandonar as expectativas que foram impostas a você. É o momento de abraçar a sua própria jornada, de se tornar o guardião da sua própria fé, livre de dogmas e amarras.
Mas o caminho da reconstrução pode ser solitário, pode exigir coragem para ir contra a corrente. Você está pronto para ser um construtor de pontes para a verdade, mesmo que isso signifique se afastar das multidões que ainda estão presas ao teatro da fé? A escolha é sua. Você escolheu. Deixou para trás os escombros do que chamavam de fé e um novo horizonte se abriu. Mas não se engane, a liberdade recém-conquistada não significa ausência de desafios. Pelo contrário, a jornada autêntica, a que você abraçou, é frequentemente solitária. Não há mais aplausos para te guiar, nem a validação de uma multidão. Sua bússola agora é interior, calibrada pela voz que antes era abafada e que agora ressoa com clareza cristalina. Este é o seu caminho, e você é o único que pode percorrê-lo. A religião, como você a conheceu, oferecia um roteiro, um mapa detalhado e muitas vezes distorcido de como viver e como se relacionar com Deus. Agora, a Bíblia se revela não como um livro de regras inflexíveis, mas como um jardim de revelações, onde cada passagem é um convite à reflexão, à descoberta pessoal, a uma conversa profunda com o Criador. Você aprende a ler nas entrelinhas, a buscar o espírito por trás da letra, e a encontrar em suas páginas a confirmação daquela promessa antiga que pulsa no seu peito. E a oração? Ela deixou de ser um dever ou um pedido repetitivo para se tornar um fluir contínuo, uma respiração espiritual. É o momento em que você se despe de todas as expectativas e simplesmente está, entregando-se ao fluxo da graça e da presença divina. Essa fé inabalável que agora te guia não é mais uma construção externa, mas uma verdade intrínseca, forjada na fornalha da sua própria experiência, da sua dor, da sua libertação. É a certeza que vem de um relacionamento real, não de uma doutrina imposta. É nesse ponto que você percebe que o espírito do anticristo não se limita a grandes conspirações ou figuras messiânicas. Ele se manifesta em tudo que tenta roubar sua autoridade espiritual, que tenta te convencer de que você é inadequado, indigno ou incapaz de se conectar diretamente com Deus. Ele sussurra que você precisa de intermediários, de rituais, de permissão, mas o que você aprendeu é que o verdadeiro Deus já te deu acesso irrestrito, porque você é amado, escolhido e redimido antes mesmo do tempo. A responsabilidade agora é sua, de construir sua própria relação com o sagrado, de discernir as vozes, de honrar a sua verdade. Haverá momentos de dúvida, de incerteza, de uma solidão que pode parecer esmagadora, mas é nesse deserto que a sua fé se aprofunda, que a voz de Deus se torna mais clara. Você está aprendendo a confiar na bússola que Ele implantou em você, a seguir os sinais que só você pode ver, a responder ao chamado que é só seu. Esta jornada não é sobre encontrar um novo grupo para pertencer, mas sobre pertencer a si mesmo, em Deus. É sobre viver uma fé que transborda, que impacta o mundo ao seu redor não por proselitismo, mas por autenticidade. O novo alvorecer é também um novo nascimento para você, para quem você está destinado a ser. Mas como manter essa chama acesa, essa bússola calibrada, em um mundo que insiste em te arrastar de volta para as sombras do engano e do conformismo? O segredo, talvez, esteja na persistência em ouvir aquela voz, a única que verdadeiramente importa. Você seguiu a bússola interior, traçou seu próprio mapa, e agora a paisagem da sua fé é radicalmente diferente. A jornada, embora solitária em sua essência, não o condenou ao isolamento total. Pelo contrário, sua autenticidade, sua recusa em se dobrar aos moldes do sistema, se tornou um farol, uma luz inesperada no nevoeiro que ainda cobre tantos. Outras almas sedentas, cansadas da água turva da religião institucional, começam a notar o brilho da sua verdade, atraídas pela clareza que você irradia. Mas saiba que todo farol também atrai tempestades. A sua nova forma de viver a fé não se encaixa nas caixinhas, não se adapta aos dogmas, nem busca a aprovação dos homens. Para muitos, isso é perturbador. Eles foram condicionados a acreditar que a conexão com Deus só é possível através de certas portas,
com certas chaves que eles mesmos guardam. Sua liberdade é uma ameaça direta à estrutura de poder e controle que eles construíram. Por isso, a resistência é inevitável. Virão críticas, acusações, a tentativa de te desacreditar ou de te arrastar de volta para o conformismo. A Bíblia, que você agora lê com olhos renovados, sem a lente embaçada da doutrina imposta, continua a ser sua fonte de vida. Nela, você encontra a validação de que a verdadeira oração não é sobre palavras bonitas ou rituais elaborados, mas sobre a sinceridade do coração. É um diálogo constante, uma entrega confiante ao Pai, que compreende os sussurros da alma e as dores mais profundas. Sua fé inabalável agora reside na certeza de que a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de penetrar onde nenhuma retórica humana pode alcançar. O verdadeiro espírito do anticristo não opera apenas com grandes gestos de maldade, mas sutilmente, através de tudo que tenta roubar a pureza da sua conexão com o divino. Ele se manifesta nas vozes que duvidam do seu discernimento, que tentam te convencer de que você está saindo do caminho, quando na verdade você está finalmente encontrando o seu próprio caminho. Ele se alimenta do medo de estar errado, da culpa por ousar pensar por si mesmo, da insegurança que te faria voltar para a zona de segurança do sistema. Mas a resiliência que você construiu na solidão do seu despertar é a sua maior arma. A sua fé não é mais frágil. Ela se fortaleceu na ausência de validação externa, no confronto com suas próprias dúvidas, na busca incessante pela verdade. Você aprendeu que a manifestação mais poderosa de Deus não está nos milagres espetaculares que o sistema vende, mas na transformação silenciosa do seu próprio caráter, na sua capacidade de amar sem julgar, de perdoar sem guardar rancor, de viver com integridade. Este novo capítulo não é sobre evitar a luta, mas sobre lutar com as armas certas, o amor incondicional, a verdade libertadora e a fé inabalável que floresce na autenticidade. O mundo pode tentar te puxar de volta, mas a sua bússola interior, calibrada pela voz do Pai, continuará apontando para a sua verdadeira casa. Você está pronto para sustentar essa luz, mesmo quando o vento tentar apagá-la, sabendo que a sua fidelidade à sua própria verdade é a maior homenagem ao Deus que te chamou? A luz do seu farol, antes um brilho solitário na escuridão, começa a criar reflexos. Almas errantes, navegando por mares revoltos de desilusão, avistam sua chama e, movidas por uma fome que nem elas mesmas compreendem, começam a se aproximar. Não em busca de um novo líder ou de uma nova religião, mas de um respiro, de um lugar onde a verdade possa ser falada sem medo, onde a fé não seja um espartilho, mas uma asa. É um movimento silencioso, subterrâneo, a formação de novas constelações espirituais que se recusam a brilhar sob o manto de um sistema falido. Você não os convoca, eles vêm. Atraídos não por promessas vazias, mas pela integridade da sua jornada, pela autenticidade da sua oração, pela força da sua fé inabalável. A Bíblia que você desvendou se torna um guia para eles também, não como um livro de feitiços ou dogmas, mas como uma voz ancestral que clama por liberdade, por justiça, por um relacionamento genuíno com Deus. Vocês se reúnem em lugares inesperados, não em templos construídos por mãos humanas, mas nos espaços sagrados da honestidade, da vulnerabilidade, da busca compartilhada. Isso, para o sistema, é mais perigoso do que qualquer dissidência aberta. Não há um púlpito para derrubar, nem um líder para crucificar. Há apenas a ressonância de corações que se recusam a ser silenciados, a quietude de almas que encontraram a voz do Pai dentro de si mesmas. O anticristo, em suas múltiplas facetas, tenta semear a discórdia, o ciúme, a doutrina. Ele tentará inserir suas velhas estratégias nas suas novas constelações, tentando transformá-las em mais um sistema, mais uma jaula. Mas a vigilância agora é uma segunda natureza, a pureza da intenção, o seu escudo. A resistência não vem apenas de fora. Ela também se manifesta nos ecos do seu passado,
nas vozes interiores que tentam te convencer de que você está errado, que sua jornada é um desvio. É a velha programação, o medo de estar só contra o mundo. Mas a cada dia sua fé se enraiza mais profundamente, sua convicção se solidifica. Você compreende que a verdadeira força não reside em ter todas as respostas, mas na coragem de continuar fazendo as perguntas, de buscar a Deus com um coração aberto e uma mente inquisitiva. Essa não é uma jornada para fundar uma nova igreja, mas para ser a igreja, um corpo vivo, orgânico, de indivíduos conectados por um espírito que transcende qualquer estrutura. É a redescoberta da comunidade na sua forma mais pura, despojada das formalidades e das hierarquias, construída sobre o amor e o respeito mútuo pela jornada de cada um. Vocês são um testemunho vivo de que o sagrado não foi perdido, apenas estava escondido sob camadas de conveniência e controle. O eco da sua verdade agora se mistura com outros ecos, formando uma sinfonia que para os ouvidos do sistema é dissonante, mas para os seus corações é a mais bela das melodias. É a melodia da liberdade, da cura, do reencontro com a essência divina. Mas o caminho à frente ainda está cheio de armadilhas. Como manter a pureza dessa nova constelação sem que ela se torne, por sua vez, mais uma estrutura rígida? Como garantir que a chama que acende outras chamas não se transforme em um fogo consumidor? A responsabilidade é grande e a vigilância eterna. A constelação de almas que se encontrou sob o brilho da sua verdade floresce, e a melodia da liberdade ressoa mais forte. Há um senso de pertencimento que transcende qualquer estrutura formal, uma irmandade forjada não em dogmas, mas na autenticidade e na busca genuína por Deus. Mas como toda beleza que emerge do caos, essa nova trama de liberdade é delicada. Ela exige vigilância, sabedoria e um compromisso contínuo com a essência que a fez nascer, para que não se torne, por sua vez, um novo sistema, uma nova prisão para aqueles que buscam a leveza do espírito. O velho sistema, aquele que você abandonou, não fica em silêncio. Ele observa, tenta entender e, muitas vezes, tenta cooptar ou desacreditar. Eles chamam seu movimento de heresia, de desvio, de modismo. Usam a própria Bíblia como arma, citando versículos fora de contexto para justificar o controle e o medo. Mas a sua fé inabalável, agora alicerçada na experiência e na revelação pessoal, não se abala com essas tentativas. Você aprendeu a discernir a voz do Pai da cacofonia das vozes humanas, e essa distinção é a sua maior proteção. O maior desafio, paradoxalmente, pode vir de dentro. A natureza humana anseia por estrutura, por definição, por um mapa claro. Haverá a tentação de criar novas regras, de estabelecer novas hierarquias, de transformar a espontaneidade da oração em rituais pré-definidos. É o espírito do anticristo manifestando-se de uma forma mais sutil agora. A tentação de institucionalizar o espírito, de aprisionar a liberdade que foi tão arduamente conquistada. A necessidade de organizar o divino, de proteger a verdade, pode facilmente sufocar a própria vida que se busca preservar. Sua responsabilidade agora é a de um guardião, não de um líder. Guardião da autenticidade, da vulnerabilidade, do espaço sagrado onde cada um pode buscar Deus à sua maneira, com sua própria Bíblia e sua própria oração. A verdade que vocês compartilham não é uma doutrina a ser imposta, mas um testemunho a ser vivido. É a demonstração de que a fé pode ser vibrante, transformadora e profundamente pessoal, sem a necessidade de intermediários ou de sistemas que busquem o poder e o controle. Manter a chama acesa, sem construir paredes, é o grande desafio. Isso significa estar em constante aprendizado, permitindo que a luz do Pai ilumine cada passo, cada interação, cada novo encontro. Significa amar sem julgar, acolher sem exigir conformidade, e sempre apontar para a fonte, não para a sua interpretação. A fé inabalável que te sustenta é a mesma que te recorda da infinita capacidade de Deus de se relacionar com cada um de seus filhos de forma única e pessoal. Este novo alvorecer é um convite para a maturidade espiritual.
Não se trata mais de se libertar do que foi imposto, mas de edificar com sabedoria e discernimento o que é genuíno. É uma jornada de humildade, de reconhecer que a verdade de Deus é vasta e multifacetada, e que o amor é a única linguagem verdadeiramente universal. Você está preparado para ser essa teia de luz, esse espaço de liberdade, sem se deixar enredar pelas armadilhas do controle, nem pelas tentações de se tornar aquilo que um dia você desafiou? A preservação da sua verdade exige uma entrega constante, um abandono diário ao fluxo da graça e do amor incondicional. A delicada trama da liberdade que você e seus companheiros de jornada teceram, agora se estende, tocando vidas que jamais poderiam ter sido alcançadas pelas antigas estruturas. Vocês se tornaram o legado de um grito silencioso, a prova viva de que a fé não se aprisiona e que a verdadeira conexão com Deus floresce na autenticidade e na liberdade do espírito. Não há púlpitos, nem templos de pedra que possam conter a magnitude do que vocês iniciaram. O templo agora é o coração de cada buscador, e o púlpito, a vida vivida em verdade. O sistema, em sua insistência em controlar, perdeu sua relevância. Suas ameaças, suas doutrinas vazias, não encontram mais eco em almas que provaram da verdadeira liberdade. A Bíblia de vocês é um livro aberto, não um martelo de condenação, mas um convite à reflexão e ao diálogo com o divino. E a oração? A oração de vocês não é mais um ritual, mas a própria respiração da alma, um estado contínuo de comunhão, gratidão e entrega. Essa é a fé inabalável que vocês edificaram, não sobre areias movediças de conveniências humanas, mas sobre a rocha eterna do amor incondicional. O anticristo, em suas múltiplas roupagens, sempre buscará infiltrar-se, distorcer, controlar. Ele tentará seduzir com a promessa de facilidade, de poder, de retorno ao conforto do previsível. Mas a vigilância se tornou uma segunda natureza, um discernimento aguçado que reconhece a voz da verdade em meio ao clamor das falsidades. Vocês sabem que a verdadeira força não reside na quantidade, mas na qualidade da conexão, na pureza da intenção, na integridade do propósito. E a sua jornada, antes solitária, agora se revela como parte de algo muito maior. Vocês não são o fim, mas um elo na corrente da verdade que se estende por toda a história da humanidade. Cada passo, cada questionamento, cada ato de coragem e amor se torna parte de um legado que transcende gerações, inspirando outros a despertar, a questionar, a buscar a sua própria verdade em Deus. Vocês se tornaram testemunhas vivas de que a essência divina não pode ser contida ou monopolizada por qualquer instituição. O propósito de tudo isso, você percebe agora, não era apenas se libertar, mas se tornar liberdade. Não era apenas encontrar Deus, mas viver como expressão de Deus no mundo. A eternidade do propósito se manifesta na capacidade de amar sem fronteiras, de perdoar sem guardar mágoas, de servir sem esperar reconhecimento. É um chamado para ser luz onde há escuridão, esperança onde há desespero e verdade onde há engano. Este é o ciclo que se completa e se inicia novamente. Um ciclo de despertar, de confronto com o antigo, de reconstrução do sagrado e de irradiação da verdade. A história de vocês é a história de muitos, um eco que ressoa nos corações de todos aqueles que anseiam por uma fé que liberta, que cura e que transforma. Mas o livro nunca está totalmente fechado. Cada novo dia é um convite para escrever mais uma página, para aprofundar ainda mais na vastidão do amor divino, para viver a plenitude do seu ser em Deus. O que o próximo alvorecer revelará? A jornada continua, e o legado da sua verdade é eterno.